Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, eu queria dizer que, o sucesso de vocês depende, do esforço de cada um, tá? Então, eu espero que vocês estejam, se dedicando aos estudos, fazendo todas as atividades, que nós estamos passando, e compreendendo, as explicações, a importância, do estudo nesse momento em que nós estamos, vivendo, tá? Ele se faz ainda mais importante, do que no dia a dia dentro de uma sala de aula, tá? É isso daí que vai fazer a diferença, no aprendizado de cada um de vocês. Bom, então nesse vídeo eu vou fazer a correção das atividades da semana anterior. Esse vídeo é referente à semana do dia 1º ao dia 5 do 6, né? E a semana anterior é a do dia 25 ao 29, do 5. Espero que vocês tenham gostado lá, do jogo do Kahoot, apesar de que teve pouca participação. Eu gostaria de parabenizar aí, os vencedores, tá? Vou divulgar a foto com o ranking, das pessoas que participaram e das 3, melhores notas, pontuações ali, tá? E quando a gente voltar à aula, ou então eu vou pensando por aqui mesmo, uma maneira aí de, dar uma bonificação, uma gratificação para esses alunos aí pelo seu desempenho. Bom, então vamos lá. Eu passei para vocês apenas 2 atividades, referentes ali à Mesopotâmia, que foi o conteúdo que a gente trabalhou, tá? E vamos fazer a correção dela aqui agora. Então, bora lá. Na questão 1, eu perguntei aqui, ó, quais frases abaixo dizem respeito à política, quais delas se referem à economia e quais delas dizem respeito à sociedade. Então, o que era para vocês terem feito? Abaixo de cada uma dessas frases, vocês terem escrito se pertencia à política, se o tema estava relacionado à política, à economia ou à sociedade. Tá? Então, vamos analisar cada uma delas aqui. Na letra A, cada cidade sumeriana possuía um governo próprio, chefiado por um rei. Tá? Isso daí corresponde ao quê? A política. Tá? É uma forma de governo. Quem chefia o Estado, o governo, é um rei. Na nossa política, por exemplo, quem é o chefe do Estado, do Poder Executivo, é o presidente. Tá? Então, está se referindo à política. Letra B. A invenção da escrita pelos sumérios foi uma resposta à necessidade de controlar o comércio, os gastos dos templos e palácios e a arrecadação de impostos. Então, essa frase está relacionada à economia dos sumérios. Tá? Então, por mais que ela esteja falando, de um aspecto aqui que os sumérios inventaram, que é a escrita, ela está associada à necessidade econômica. Então, foi a economia dos sumérios, que fez surgir essa necessidade de criar a escrita. Tá? Então, a economia. Letra C. Envolvidas em constantes conflitos, as cidades sumerianas foram perdendo sua força, o que facilitou a conquista dos acádios. Isso está relacionado ao quê? A política, tá? Por quê? Devido a esses conflitos internos ali entre as cidades, sumerianas, entre as elites, para ver quem que iria assumir o governo ou não. Então, isso daí tudo enfraqueceu as cidades sumerianas, que foram dominadas aí pelos acádios. Tudo relacionado a uma questão, política. Então, letra C, política. Letra D. O rei era visto como representante do deus da cidade. Por isso, contava com enorme poder e prestígio. Isso está relacionado ao quê? À sociedade. Então, vejam bem, às vezes alguns de vocês tenham marcado política aqui, mas não é política. Lembra quando a gente estava falando ali da importância, das pessoas dentro da sociedade sumeriana? Então, o rei ele estava lá no topo da pirâmide social, porque o rei ele tinha todo esse prestígio aí, visto ali como um deus, um representante dos deuses aqui na Terra.
Tá? Então, na sociedade, a figura do rei estava acima, né, dos homens comuns. Então, aqui está falando, né, da visão que o rei tinha, né, da visão que as pessoas tinham, né, do rei naquela sociedade. Então, letra D, sociedade e não política. Letra E, com exceção dos assírios, os povos mesopotâmicos dedicaram-se à agricultura e à pecuária. Isso daqui está relacionado ao quê? À economia, né? Ou seja, a base, né, econômica de sobrevivência daqueles povos ali que viveram na Mesopotâmia. Tá? Então, está falando que todos aqueles povos dedicaram-se à agricultura e à pecuária, né, como fonte, né, principal ali de sua economia, com exceção dos assírios, né, que ficaram mais focados em conquistar outros povos, né, e cobrar tributos deles. Letra F, o comércio da Mesopotâmia com outras regiões era intenso. Então, mais uma vez aqui relacionado à economia, tá? O comércio, né, ele está ligado à economia. Não sei se vocês, né, têm acompanhado algumas notícias em jornais, né? Mas quando fala que o Brasil ele está passando, né, por uma dificuldade econômica, porque o comércio está fechado, né, devido à pandemia. Então, olha só, o comércio ele está relacionado aí à economia de um estado. E a letra G, na Mesopotâmia, os escravos eram um grupo social menos favorecido. Então, mais uma vez aqui relacionado à sociedade, porque está falando a posição, né? Então, está falando aqui, ó, de grupo social, a posição que os escravos ocupavam na sociedade. Então, lá no topo nós tínhamos o rei da pirâmide social, lá embaixo os escravos. Né? Acima dos escravos nós tínhamos os camponeses, né, juntamente com os comerciantes, né, as pessoas livres, e acima deles e abaixo do rei nós tínhamos ali a nobreza, né, os sacerdotes. Então vai ficar da seguinte forma: A, política, B, economia, C, política, D, sociedade, E, economia, F, economia e G, sociedade. Bom, então vamos lá para a questão número 2 aí, né, para a gente finalizar aí o vídeo. Observe a imagem com as informações sobre o Código de Hammurabi e responda o que se pede. Hammurabi, né, só relembrando, foi aquele rei, né, do Império Babilônico, né, o que ficou mais conhecido ali, a criar o Código de Leis mais conhecidos, né, mais conhecido que nós temos conhecimento nos dias de hoje, tá? Era um Código de Leis com 282 leis, né, que dizia respeito a várias coisas, e a base desse código era a lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Né? O que você faz com uma pessoa, você, né, tem a pena proporcional. Então, eu, né, dei um texto aqui explicando um pouquinho, né, do que era essa lei, esse código de Hammurabi. Postei aqui, né, alguns artigos, né, na foto. Está presente alguns desses artigos, tá, e de como que era aplicada essa lei. E aqui ainda deu um resumo, né, uma conclusão, né, de como que era aplicado esse código aí de leis. Então, na letra A está pedindo: escreva um trecho do Código de Hammurabi que representa um exemplo da lei de talião. Então, a lei de talião era o quê? Olho por olho, dente por dente. Né? O que você faz com a pessoa, né, você terá a pena proporcional ali. Então, dentre esses artigos aqui, um que, né, aplica-se, né, bem essa lei de talião é o artigo 200. Olha, se um ailum, né, que é a pessoa livre, arrancou um dente de um outro ailum, né, igual a ele, arrancarão o seu dente. Ou seja, se eu arranquei um dente de uma pessoa que tem uma posição social igual à a minha punição vai ser o quê? Ter um dente arrancado. Tá? Então, esse é o princípio do olho por olho, dente por dente. Então, beleza. Então, o artigo 200, né, corresponde aqui corretamente à letra A. Então, olha lá. Artigo 200. Se um ailum arrancou um dente de um ailum igual a ele, arrancarão o seu dente. Na letra B. Com base na análise das leis apresentadas, é possível afirmar que havia diferenças sociais
na civilização babilônica? Explique como você chegou a essa conclusão. Bom, tinha diferenças sociais? Tinha, é claro que tinha. Era uma sociedade estratificada. Então, é claro que quem estava lá embaixo não ia ter, né, os mesmos privilégios ou a mesma aplicação da lei de quem estava lá em cima, de quem estava na posição superior a eles. E como que a gente pode ter chegado a essa conclusão? Tá? Aqui, ó, no resumo, né, na conclusão da lei. Olha, apesar de o código ser baseado no princípio de Talião, havia casos em que as penas eram aplicadas conforme a condição social das pessoas envolvidas. Pessoas livres recebiam penas diferentes das penas das pessoas escravizadas, por exemplo. Tá? Então, essa era uma forma de vocês terem explicado de como que chegou a essa conclusão. E, para a gente finalizar aqui, a letra C. No Brasil, também temos leis que estabelecem normas para a vida em sociedade, né? Isso é o que caracteriza, né, a vida em sociedade. Leis, né, que vão nos regular, né, a convivência entre todos, né, os habitantes daquela sociedade. Né? Senão vira uma bagunça danada. Então, a gente precisa dessas leis. Aí pedi para vocês conversarem com seus familiares, né, perguntando onde podemos encontrar essas leis. Tá? Então, aqui no Brasil, onde que nós podemos achar essas leis, né, para saber dos nossos direitos e dos nossos deveres? Bom, é um quadro muito amplo, né, de leis. A Carta Magna, né, a Suprema do nosso país, é a Constituição Federal de 1988. Tá? Nessa Constituição está, né, descrito ali os interesses, né, os deveres, os direitos de todo cidadão brasileiro, independente ele, né, de qual classe social, né, esteja inserido, se é rico, se é pobre, se é classe média, tá? Todos nós estamos submetidos a essa Constituição Federal de 1988. E a partir dela, né, então ela tem os seus ramos, tá? A partir dela, nós temos várias outras leis, né, vários outros códigos de leis, tá? Que vão especificar determinados assuntos. Então, quando a gente fala de crimes, né, nós temos o Código Penal, tá? Que lá vai estar descrito, né, como que vai se dar a punição de quem praticar determinados crimes. Nós temos também o Código Civil, né, que é aquele que vai estabelecer leis, né, que vão tentar harmonizar a convivência entre os civis, entre as pessoas, né, dentro da sociedade. Então, nesse Código Civil, tem descrito ali questões referentes à construção de casa, né, à convivência, ao respeito, à lei do silêncio. Então, tem várias, né, coisas descritas ali. Nós temos o Estatuto do Idoso, né, que vai, né, falar sobre alguns direitos, né, que os idosos têm e alguns deveres. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos também o direito, né, o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, esses são alguns, né, dos códigos que nós temos, né, que garantem direitos e deveres aí, né, de todos os cidadãos aqui no Brasil. Tá? Então, essas respostas, né, para ficar mais fácil de vocês acompanharem, eu deixei aqui no gabarito, tá bom? E nessa semana, nós não vamos trabalhar um conteúdo novo, porque está chegando na hora da gente fechar a etapa, tá? E nós vamos ter avaliação, tá? Nós vamos ter sim. Então, eu vou gravar um outro vídeo, né, para vocês, explicando como que vai ser essas avaliações, o conteúdo, né, que vai ser cobrado dentro dessas avaliações, e nós vamos ter também trabalho, né, os trabalhos para fechar as notas, né, dessa etapa. Então, a prova vai ser valendo 40 pontos e 40%, né, do total, e os trabalhos 60% dessa nota. Então, todas essas atividades, né, que a gente está fazendo aí, vai ser avaliada. E, para complementar, então, além desse gabarito, eu vou passar os trabalhos, o que eu quero que vocês,
né, façam, né, com passo a passo, tudo certinho, tá bom? Não se preocupem com isso, não. Tá? Eu sei que vocês são capazes. Então, desejo a vocês bons estudos, tá? E qualquer dúvida vocês mandam lá no e-mail, né, que eu tiro a dúvida aí de vocês aí, se possível, tá bom? Então, um abraço.